agora sim, oficialmente. Antes da gente começar, eu gosto sempre da gente relembrar, né, do nosso código de conduta. Tudo que a gente faz aqui na Cumbuca Dev, a gente sempre se baseia, nessas condutas. Então, para a gente lembrar, porque nem sempre as pessoas que estão dentro dos nossos desses encontros que a gente faz, que são abertos, né, para todas as pessoas, elas são da comunidade da Cumbuca Dev. Então, a gente gosta sempre de relembrar para que a gente tenha sempre um ambiente seguro, respeitoso, acolhedor para todas as pessoas também. A gente tem esses princípios que a gente acredita que são princípios fundamentais. Dentro das nossas conversas, a gente sempre respeita todas as pessoas e suas vivências. É bom sempre evitar interrupções, dar espaço para que todas as vozes sejam ouvidas, praticar a escutativa e contribuir sempre de forma positiva. E aqui a gente assume que todas as pessoas estão aprendendo, então sejamos sempre pacientes e colaborativos. De forma alguma, a gente vai tolerar discriminação, preconceito ou atitude excludente. E isso tudo quer dizer, sejam pessoas legais, sejam maneiras, e aproveitem esse espaço que a gente tem aqui também. Bom, então agora é esse momento, né, que na verdade já é o segundo encontro sobre o português, e eu inventei um nome para esse momento, porque eu acho que a Cumbuca Dev vai acabar hosteando, né, vai acabar apresentando outros encontros também para falar sobre código, falar sobre open source, e aí a gente está estruturando tudo isso. Então, eu trouxe aqui a arte da nossa querida Marina, maravilhosa. A gente, inclusive, quem foi para Python Brasil, acho que pôde ver, deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho, que eu sou a apresentadora e eu mesma me coloco em lugares. Enfim, mas a gente tem até adesivo agora da Cumbuca Dev, que é dessa cumbuquinha dos encontros da comunidade, que é nova. Certo, eu achei todos os adesivos, menos esse, mas eu tenho da Scanify, que é bem bonito. Mas quem viu, viu, quem não viu, mentiu. Então, agora a gente vai ter esse nome que é Encontro da Comunidade, e aí a gente vem com o português, né, que é essa ideia que a gente teve junto com a Design Líquido, né, aproveitando ali o ecossistema de Delégua, e eu vou dar um pouquinho mais de contexto para vocês também. A nossa agenda para esses encontros, eu faço 10 minutos mais ou menos de boas-vindas e o contexto. Depois, o que é o português, de forma rápida, só para a gente poder entender, quem está participando pela primeira vez. Aí eu tenho 25 minutos de papo aberto com a comunidade. Então, aí a gente pode falar, pode mandar no chat, pode abrir microfones, pode conversar sobre o que a gente pode fazer nesse próximo mês. Depois a gente tem os caminhos para a contribuição e os próximos passos, né? Conforme a gente for conversando aqui, a gente vai definindo. E aí, o encerramento, tem 5 minutinhos ali para a gente falar sobre assuntos paralelos e etc. Então, contextualizando, né? Se você ainda não conhece, eu sou uma pessoa cofundadora da Cumbuca Dev. Aqui no chat a gente tem também a Camila, que é a minha sócia e cérebro da operação. Então, a Cumbuca Dev, nós somos uma iniciativa que a gente criou justamente para democratizar o acesso à educação em tecnologia, e a nossa metodologia sempre vai incluir o código aberto, né? A gente atua com um curso gratuito, que a gente tem parceria na Linux Chips, temos também algumas mentorias sociais que acontecem em ciclos, a gente também trabalha com esses eventos remotos, onde a gente une essas pessoas, e a gente sempre, sempre vai ter um ambiente acolhedor para pessoas de grupos minoritários que querem dar os primeiros passos ou ascender na carreira de TI. A gente começou, né, com esse sonho que, na verdade, era para ser outra coisa, era para ser só um repositório bem facinho das pessoas entrarem, entenderem o fluxo de trabalho e fazer a sua primeira contribuição. Isso foi em 2023, e aí, a partir dali, a gente já impactou muito mais de 100 pessoas com os nossos programas, os nossos trabalhos, as parcerias que a gente tem também. E o nosso trabalho hoje ele é sustentado todo por doações e patrocínios que são feitos por pessoas da comunidade. Se você ainda não conhece, o nosso site é cumbuca.dev. Lá a gente tem muito mais informações sobre tudo que a gente está fazendo, sobre as pessoas que ajudam a gente, sobre as pessoas voluntárias, sobre as pessoas bolsistas que estão com a gente nesse projeto também. Mas a ideia principal é que a gente use o open source como uma ferramenta de estudo para quebrar ali o ciclo da não experiência, né? Que eu acho que é um ciclo muito, muito comum para as pessoas que estão iniciando, principalmente de grupos minoritários, que é eu não consigo trabalho porque não tenho experiência, e eu não tenho experiência porque eu não consigo trabalho.
Então, a gente usa a comunidade, as mentorias, a colaboração real, né? O open source, os treinamentos que a gente tem também, para dar essa experiência real e aí fazer com que a pessoa consiga entrar no mercado de trabalho de forma efetiva. Os nossos valores, eles sempre vão incluir inclusão e diversidade, apoio e colaboração, compartilhamento de conhecimento e a experiência real por meio dos projetos de código aberto. Sobre a Kumbuka Dev, né, a gente tem, além dos nossos repositórios da nossa comunidade, a gente tem também outros repositórios que são interessantes, dar aquela olhadinha, saber também o que a gente está fazendo, né? O primeiro de todos, muito querido, e que aconteceu antes mesmo da Kumbuka nascer, né? Foi a Scan API. A Scan API foi criada pela Camila. Ela, na época, trabalhava numa outra empresa, fazia outras coisas. E aí ela conheceu o open source e pensou, por que não criar algo que eu possa ajudar também o meu trabalho? E foi assim que a Scan API nasceu, tá? A Scan API é uma ferramenta de código aberto que foi projetada para simplificar e automatizar os testes de integração e a documentação de APIs REST. E hoje a Scan API já recebeu, ela acaba sendo um projeto internacional, tá? A gente tem contribuições de pessoas do mundo inteiro, e a Scan API também já foi chamada, foi por isso que a Camila foi para o GitHub Universe, e participou também de alguns outros projetos dentro do GitHub como pessoa mantenedora, justamente por conta da Scan API, que é um trabalho que já tem alguns anos já aqui, existente, né? E aí a Scan API é a princesinha dos olhos. Se vocês forem olhar também, a gente tem o site da Scan API e o repositório ele fica todo aberto, todas as pessoas podem participar, enfim, tem issues lá também. E agora a gente começou a fazer as office hours, que são também um horário, uma vez ao mês, a gente se encontra com pessoas que são pessoas mantenedoras ali da Scan API, para falar sobre o projeto, os próximos passos, e esse também é um momento bem legal, porque como a Scan API é um projeto internacional, a gente acaba fazendo essa reunião em inglês, né? A gente tem um momento ali que a gente fala em português, mas também é uma ótima oportunidade para as pessoas que estão ali, às vezes buscando uma vaga, quer melhorar um pouco o inglês, quer ouvir mais, então também é bem legal participar desse momento, se você quer treinar o seu inglês num ambiente seguro e maneiro, fornecido pela Kumbuka Dev, gratuito. Outro repositório também que a gente tem é o Brazilian Utils, Python. Agora a gente vai evoluir para as outras partes também. Inclusive, nessa sexta-feira, a gente vai ter uma live com o pessoal da UBL. Eu vou compartilhar isso com vocês também, mas o BR Utils Python foi o repositório em que eu comecei aprendendo, foi onde eu aprendi tudo que eu sei até hoje. Ele é bem simples, ele é uma biblioteca que tem várias utilidades focadas no tratamento de dados ali dos negócios brasileiros. Então, a gente tem validação de CPF, CNPJ, CEP, placa de carro, processo legal. Então, a gente tem vários tipos de validações que ficam prontos ali, e foi baseado numa versão em TypeScript. Na sexta-feira, a gente vai revelar mais algumas coisas que aconteceram com esse projeto, que é muito maneiro. Então, assistam também, depois eu vou compartilhar aqui com vocês os links e tudo mais. Mais um repositório muito maneiro que a gente tem na Kumbuka Dev é o Cinema em Poa, que foi justamente trazido trago, pelo Gites, que é uma pessoa que ouviu uma das palestras da Kumbuka Dev e falou, olha, eu fiz aqui um repositório para eu estudar, mas eu não consigo, eu não recebo contribuições. Eu acho que esse projeto pode ajudar outras pessoas, né? Ele utiliza web scraping. E aí a gente falou, cola na Kumbuka, traz o repositório para cá. A gente trouxe o repositório para a Kumbuka e hoje ele é um dos repositórios educacionais que tem ali também na Kumbuka para você aprender, para poder ter a sua experiência real ali. E ele é de Porto Alegre, né? Ele reúne ali todas as informações sobre salas de cinema não comerciais, então são salas culturais, né? Que são feitas ali na cidade, mas pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro podem ir, podem aprender por meio desse repositório também, que é bem maneiro, bem legal. Mais um repositório muito massa que tem aqui na Kumbuka Dev é o Git Chaos, que é o fogo no parquinho.
e ele foi feito justamente para proporcionar esse ambiente seguro aí para as pessoas iniciantes. Ele tem várias automações bem maneiras, então você vai aprendendo passo a passo como que é o fluxo de trabalho ali dentro de um projeto, né? E aí ele vai te dando o próximo passo, a próxima tarefinha. Ele é bem legal e ele acompanha também o curso que a gente tem, que é o GitHub Essentials, que a gente vai finalizar agora em dezembro. Mas ele acompanha o curso e aí a gente depois ainda vai dar mais uma repaginada nele, então ele vai ficar ainda mais legal do que ele já é. GitHub para humanos, que é a versão do e-book, né, que acompanha ali o curso do GitHub Essentials. Ele já está disponível para todas as pessoas, inclusive o e-book é o que vai estar mais completo, né, de tudo. Então, fiquem à vontade também se vocês quiserem entrar e verem todo o conteúdo que tem lá. Ou, tem algum erro, alguma coisa, pode abrir uma issue, que também é bem legal, e falar, tem um errinho aqui, poderia ser assim, poderia ser assado. E também ajuda muito a gente e fazer contribuições em geral, né? Como ele é um repositório open source, também recebe esse tipo de contribuição. Bom, agora a gente começa a trazer um pouco mais de design líquido, né? Porque agora eu só tinha falado de Kumbuka Dev, e aí agora a gente traz os repositórios de parceria com a Design Líquido. Além dos nossos projetos, né? Que a gente já tinha na Kumbuka Dev, que sempre foi a ideia, a gente ter vários repositórios para as pessoas estudarem, enfim, poder aplicar ali o que estão aprendendo na teoria na prática. A gente começou em março, abril, maio? Não lembro. Maio, talvez. Uma parceria com a Design Líquido, né? Que é a empresa que está por trás, dentro do P2Gaze, né? Que tem esse ecossistema todo. E aí a gente foi contratada inicialmente para aumentar a popularidade, a visibilidade, também o número de pessoas contribuidoras dentro do repositório líquido, que é o framework web que une todas as linguagens que eu vou passar aqui para vocês, todos os repositórios que eu vou passar aqui para vocês aqui mais para frente. A parte mais legal para mim dessa parceria é que, a partir dela, a gente conseguiu disponibilizar bolsa de estudo, então, para as duas pessoas que estão aqui, são pessoas bolsistas, iniciantes, mas são a Maitê e o João Lucas. Dá um tchauzinho. Tchau. Então, para a gente foi muito especial, porque a gente sempre teve o sonho de fazer algo diferente, e a gente só consegue fazer algo diferente quando a gente oferece oportunidade diferente. E a partir dessa parceria, a gente conseguiu fazer tudo isso. Então, tem sido um momento muito legal, muito maneiro dessa parceria. O Líquido, como eu disse para vocês, é o repositório que organiza ali o ecossistema das ferramentas, que são todos em português. Então, aqui vem a Design Líquido, né, como eu disse para vocês, e está aí fazendo todo este rolê. A Design Líquido é uma empresa que tem uma missão bem clara, né? Eles querem ajudar a evolução tecnológica da sociedade lusófona, ou seja, países falantes da língua portuguesa. Não só o Brasil, mas Angola, Portugal, todos os países que falam português, eles querem trazer aí essa inovação e oferecer essas oportunidades de autoeducação para que crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade possam fazer dinheiro também com o que elas estão aprendendo. Então, a ideia não é que a pessoa só aprenda ali em português e ficou ali naquele lugar só, na web, não consegue fazer em lugar nenhum. Não, ela consegue criar coisas, consegue criar sites, consegue criar aplicações para que aí ela comece a ganhar din-din, que é o que faz a pessoa poder depois estudar inglês e, quem sabe, mudar de linguagem se precisa. Então, os repositórios da Design Líquido, a gente vai ter o Delégua, que é a linguagem de programação, né? Que ele é baseado em Égua. Eu acho que alguém pode ter ouvido falar em Égua. No meio acadêmico, ela é mais conhecida, tá? É uma linguagem que foi criada em Belém do Pará. Super, super legal. O Leonel, que é a pessoa, né, da Design Líquido que está em contato com a gente, ele começou contribuindo com Égua, achou o projeto super maneiro, mas chegou alguma hora que a pessoa que pertencia, né, para quem pertencia àquele repositório, as ideias dele deram uma divergida, justamente nessa coisa de que o Leonel pensava em, eu quero criar um ecossistema para que a pessoa possa realmente ter suporte e possa trabalhar com essa linguagem, e o Égua tinha mais um caráter
estudantil. Então, ali eles divergiram, e aí o Leonel acabou fazendo um fork, né? Um hard fork, e daí ele pega essa base de égua e adiciona Delégua, que seria design líquido mais égua, e aí tem várias coisas acontecendo dentro desse repositório. Mas Delégua é a linguagem de programação em português. E vocês podem conhecer mais em github.com/design. Outra linguagem de programação também que envolve aí nesse ecossistema, né, é o Folhas, que são as folhas de estilo em português, que seria um equivalente ao CSS. Então, a ideia é justamente essa, que a pessoa tenha mais de um lugar para poder fazer em português. LHMT, que é o HTML em português. Então, você pode construir sites estáticos com LHMT. O Lincolns, que é a especificação de linguagem de consulta estruturada, ou, em português, o SQL. E, claro, como eu disse para vocês, né, o mais legal de tudo isso é que ele pensou nessa infraestrutura de facilitar para que as pessoas possam utilizar isso realmente no dia a dia. Então, tem também a extensão para VS Code. Se vocês entrarem no VS Code de vocês, forem lá nas extensões e colocarem design líquido, às vezes é meio ruim porque tem que botar o acento, senão ele não aceita. Mas se colocar design líquido, ele vai aparecer lá e você pode trabalhar com Delégua e vai ter toda a sintaxe bonitinha, vai aparecer a corzinha, vai ficar como as outras linguagens de programação. Você também pode fazer isso dentro do seu VS Code. Ele também tem algum suporte para outras linguagens, para outros dialetos, né, que se fala. Tem o Portugal, tem a Maite, inclusive, colocou o Calango, são várias outras linguagens que também ele faz esse suporte dentro do VS Code. E estamos aqui justamente por conta desse post da Camila, que foi uma comunidade, uma convocação ali à comunidade Python, né? Porque, como muitas pessoas podem conhecer ou não, nós da Kumbuka Dev somos muito próximas da comunidade Python. Muitas das coisas que a gente se baseia vem da comunidade Python. E a gente tem um carinho muito grande. Quem já foi num evento de comunidade Python sabe como é diferente, né? É uma comunidade muito diversa, que as pessoas são mais abertas a falarem justamente sobre, enfim, assuntos diferentes, né? E aí, como a gente gosta muito do Python realmente por conta disso, por conta da comunidade, por conta das pessoas, a gente conversando com o Leonel em um certo dia, ele falando sobre Delego, enfim, como é que funcionava, como era a estrutura, né? Aí surgiu aquela coisa assim, poxa, mas será que a gente não consegue criar uma linguagem de programação que seja muito próxima ao Python, né? Que seja muito parecida com o Python, que tenha a mesma sintaxe, enfim, para que as pessoas quebrem essa primeira barreira, né? Que elas não precisem saber o inglês para poder aprender Python, entendem ali a lógica, né? Porque para quem sabe inglês, a pessoa só vai aprender uma coisa, né? Então, ela só vai aprender a lógica de programação. Quem não sabe inglês vai ter que aprender duas coisas, né? Porque fica mais difícil de você assimilar as palavras se você não conhece, enfim. Então, foi mais ou menos por aí que foi o nosso pensamento. E aí, a gente pensou, por que não construir esse tal de português? Ele falou que tinha lá um projeto esquecidinho, aí a gente falou, bora pro português. Só que assim como o Python é feito, né, como é uma linguagem aí feita de código aberto, a gente acha que a gente não deve fazer isso sozinha. A gente não deve só pegar eu, a Camila, o João e a Maitê e falar, não, vamos levar o português para esse caminho, vamos levar o português para fazer isso, isso, isso. Não, a gente quer justamente que a comunidade ajude a gente a construir esses próximos passos do português, para ter essas próximas decisões, né? Então, aqui a Camila fez a convocação e, cara, negócio gigante, muita gente querendo ajudar, a gente falou, opa, estamos no caminho certo, que nem sempre a gente sabe se está certo ou não, né? Mas a gente tem essas vontades malucas. E aí a galera falou, não, vamos junto, bora, vamos colar na Kumbuka, e aí a gente chegou aqui. Então, para falar um pouquinho para vocês assim, por cima, o que é o português, o português, ele hoje, ele está dentro de Delégua, tá? Então, para você poder acessar as coisas que o português faz, tem que entrar dentro,
Tem que entrar no repositório de Delégua, tá? Então, você tem que entrar em github.com/designliquido/Delégua e lá a gente vai ter tudo que é referente ao português. O código está dentro de Delégua, tá? A ideia é que a gente não fique dentro de Delégua. Por enquanto, a gente está usando esse ecossistema porque, enfim, é uma coisa bem complexa de você fazer essa base ali para que ele possa rodar em vários lugares diferentes. Mas os planos é daqui a algum tempo a gente poder fazer essa separação, né, de Delégua, ter um repositório só de Delégua e um repositório só de português, que a gente vai poder fazer, enfim, com a linguagem que a gente acha que a comunidade, né, a acreditar que seja melhor e etc, e etc. Agora a gente tem também uma novidade que a Maite preparou para a gente para esse mês, que foi um novo tutorial, que a partir dele acho que fica um pouco mais claro de você entender como é que funciona o português, como é que você faz a programação ali com ele, como é que você utiliza, né? E tá lá no blog da Kumbuka Dev. Você entra no site kumbuka.dev e aí tem lá em cima tem o blog, e aí deixa eu ver se eu consigo copiar isso para mandar para vocês. Tá, não vou conseguir copiar. Depois eu mando todos os links, tá, gente? Aqui, Mas, peraí. então tá bom, obrigada. Mas tá bem bonitinho. A Maite fez bem legal. Obrigada! Meu Deus, que gente rápida. E aí a gente tem o nosso tutorial ali para poder fazer ali a programação com o português. Só passando, dando uma pincelada aqui sobre o encontro passado, né? Que a gente conversou sobre muitas coisas. Foi o primeiro encontro. E no encontro passado a gente definiu algumas coisas, tá? Para quem não estava aqui, passar também essas informações. A gente definiu que o canal oficial de tudo que a gente for falar sobre português vai ser o nosso grupo de WhatsApp, tá? Esse grupo de WhatsApp, ele está dentro da comunidade da Kumbuka Dev, e aí lá a gente vai fazer todas as comunicações, a gente vai passando para vocês também o que está acontecendo, o que está tendo de novo, tudo vai dentro desse canal do WhatsApp. A gente definiu também que dentro do repositório de Delégua, depois eu já vou abrir aqui para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Mas tem a parte de discussions, lá onde a gente vai definir algumas especificações. Então, a parte mais técnica vai ficar dentro das discussions, tá? Tem uma área lá que é só para o português, e lá a gente pode falar um pouco mais sobre as especificações. Se coloca isso, se não coloca aquilo, tudo vai ser discutido lá. E aí a gente definiu também essa reunião mensal, que vai ser sempre na segunda quarta-feira do mês, às 6 horas, e foi o horário que todo mundo falou que era maneiro para todo mundo. Outras coisas que a gente conversou também, mas eu não sei dizer se está 100%, a gente pensou em fazer uma votação para o novo nome, porque muita gente não sabe se a gente fala Pythonguês ou Português, ou a gente muda para outro nome para facilitar, o Python, sei lá, Python português. Enfim, a gente pensou nisso. Pythonguês eu acho muito bom. Um onboarding mais claro, né? Porque dentro de Delego, às vezes fica difícil das pessoas compreenderem o que está acontecendo ali. Então, a gente está nesse processo de construção do onboarding, que foi até uma sugestão que a Tati fez para a gente. E aí, também, eu não sei se tem, mas eu vou descobrir agora, o bot do WhatsApp, porque a Design Líquido, eles têm o Discord, que é muito mais ativo, muito ativo o Discord deles. Então, lá, o pessoal acaba conversando sobre as linguagens, né? Fala bastante sobre Delégua, e aí uma das pessoas pediram para a gente, às vezes o WhatsApp a gente fala muita besteira, sim, mas é mais rápido e mais fácil. Então, para a gente fazer só as atualizações dentro do Discord ali, passar o que foi definido ou não. Então tá, no Discord tem o bot, beleza. Então, é isso. Aí aqui eu trouxe para vocês, vou dar um tempinho. Quem ainda não está no canal oficial do WhatsApp, eu vou dar um tic, tic, tac, tic, tac, tic. Esse é o canal do português, para a gente falar sobre os nossos encontros, se tiver alguma outra dúvida. Lá dentro tem também a Maite, tem o João,
tem o Leonel, tá? Essas três pessoas, elas sempre vão ser as pessoas que vão saber de uma forma muito mais técnica que eu sobre o português. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem sempre. Ah, eu não quero mandar no canal aqui, porque, sei lá. Mas não tem isso, tá? Não existe pergunta burra dentro da Kumbuka Dev. Então, eu não queria perguntar para todo mundo aqui, quero mandar uma pergunta direto para a Maite, eu quero mandar uma pergunta direto para o João. Pode perguntar, que eles são feras do português, tá? Estão construindo várias coisas super legais. Pode mandar no privado, é verdade. Deu tempo, gente? Alguém me avisa, depois eu volto, se não deu certo. Então, trazendo mais uma atualização, para quem não sabe, mês passado, sim, finalzinho do mês passado, a gente teve a Python Brasil 2025, e aí eu trouxe algumas atualizações que a gente conseguiu lá nesse evento. A gente teve um crescimento de estrelas, porque para a gente é muito importante essa métrica das estrelas, né, justamente para a gente saber que o projeto está sendo conhecido por mais pessoas. Então, em Delego, a gente ficou com 417 estrelas. Inclusive, se você ainda não deu uma estrelinha para os projetos, por favor, dê uma estrelinha para os projetos. Folis, a gente agora está com 140 estrelas. LHMT 128, Rincone 113, o Líquido 164 e VS Code 169. E para a gente é muito legal, porque a Design Líquido consegue medir também o quanto a Kumbuka Dev ajudou este crescimento, tá? Então, obrigada, Python Brasil, todo mundo que esteve lá na nossa mesinha, pegou os adesivos, porque a gente tem uma ação com os adesivos. Nossa, quero mostrar tudo para vocês hoje. A gente tem uma ação com os adesivos bonitões, ó. E aí é dar uma estrelinha, ganha um adesivo. Se você der uma estrelinha e não ganhou um adesivo, me chama no próximo evento que eu tenho adesivo para você. Outra coisa legal também que aconteceu, no final da Python Brasil sempre, né, a Python Brasil ela é dividida em 3 momentos. A gente tem o momento dos tutoriais, que acontece antes do evento principal. O evento principal, que é onde acontecem as palestras. Esse ano foram as palestras silenciosas, chique demais, todo mundo de fones e mais. E aí, no último dia, rolam as sprints. Maria, o que são sprints? Sprints, elas são um momento que a gente se reúne com várias pessoas diferentes para simplesmente mexer em projetos open source, e aí abrir issues, fechar issues, fazer pull requests, isso estando com as pessoas mantenedoras. Foi muito, muito legal, realmente. A gente teve, além dos projetos da Kumbuka e o projeto da Design Líquido, né, que a gente levou o português, para o pessoal conhecer também, a gente teve mais um projeto que foi o Afilaxi, que é um projeto do Ebert, se eu não me engano, e ele está fazendo um aplicativo para pessoas que têm asma para poder emprestar bombinhas e tudo mais, é um projeto super legal. E aí, no português, a gente teve a maravilhosa da Maite, abriu 28 issues, tá? Tem bastante issue aberta, também se alguém quiser entrar lá, dar uma olhada. Ela dividiu em 2 partes, uma issue, um tipo de issue justamente para fazer ali o código, e outro tipo de issue é para desafios. Então, para você conhecer da Légua, que é bem legal, tá? Então, tem esses 2 tipos de issues, você pode olhar lá depois. E nesse período ali que a gente esteve na Python Brasil, foram feitas 10 pull requests e 8 PRs foram mesclados. As pessoas contribuidoras que estiveram lá com a gente foi o Ronaldo, o Alexandre, o Felipe, o João, que fez de forma remota, mas ele fechou vários PRs esse mês, meu Deus, o João tá voando nos PRs. O Carlos, meu amigo Carlos, e a Michelle, que também a gente conheceu lá na Sprint, e foi super legal. Se vocês quiserem dar uma olhada também, aqui em github.com/orgs/designliquido/project/6, a gente consegue ver bem certinho. Opa, depois eu clico para vocês, eu não queria clicar mesmo. Isso, obrigada. A gente consegue ver bem certinho o Kanban ali sobre quantas issues estão abertas ainda, quantas já foram fechadas, o que está acontecendo. E é isso. Muito obrigada a todas as pessoas contribuidoras e continuem fazendo seus PR. E agora é o momento mais legal de todos, que eu falei pra caramba. E temos agora o bate-papo com a comunidade. Fiquem à vontade para abrir o microfone,
quiserem, podem levantar a mão, se tiver alguma pergunta em específico, se tiver alguma ideia diferente, pode abrir e falar. Ou pode mandar no chat também, tá? Enquanto eu espero esse momento, vou abrir aqui para você. Nenhuma pergunta, gente? Eu só queria comentar umas coisinhas também. Pode falar. Sobre a questão, a gente recentemente lançou aquele artigo que teria um tutorial de como se usa o português, já que não tinha muita coisa disponível antes. Para você conseguir usar o português, tinha que buscar muita coisa de Delego e conseguir reproduzir o mesmo tutorial em Delego, e já é uma coisa também disponível só no YouTube, então teria que procurar muitos vídeos. Aí a ideia de trazer o tutorial também por texto facilitou bastante, porque torna mais acessível, fica mais rápido ter acesso a esse conteúdo. Só que detalhes, com as aberturas de issues do português, por exemplo, o que acontecia? Muita coisa do português, ele acabou, como ele é um dialeto que mora no núcleo de Légua, no código-fonte de Légua, agora a gente está tentando separar ele, né, e buscando criar essas issues, né, de contribuição para trazer características que são mais pythônicas para o português, em vez de depletando de Delego. O que acontece? Em Delego, ele usa as funções nativas que existem já na linguagem de Delego, que o português pegou carona, elas estão em camel case, né? Que é quando você separa uma palavra com letra maiúscula ou minúscula. Enquanto o Python, por exemplo, ele usa muito mais o snake case, que seria você separar uma palavra entre a outra com o underline embaixo, né? O sublinhado. Então, nessa sprint de português, uma das pessoas contribuiu para que agora fosse incorporado o camel case em português. Não, desculpa. O snake case, perdão. Em português. Então, é uma coisa que está mudando também. A gente vai ter que atualizar a documentação, então tem algumas funções que, de repente, podem não funcionar ainda como estão escritas na documentação. É uma coisa que a gente vai ter que atualizar também, por exemplo. Então, é um trabalhinho que a gente fica sempre de olho, o que foi alterado, como é que a pessoa contribuiu, o que impactou, para conseguir tentar manter a documentação o tempo todo mais atualizada possível. Acho que é um pouco isso que eu queria dar um alerta, né? Quem quiser começar a usar, quem quiser testar. Eu abri aqui só para mostrar visualmente o que a Maite estava falando, né? Uma das issues que ela abriu aqui para a gente poder fazer na sprint na Python Brasil era justamente essa troca, né? De camel case para snake case. Então, as issues. Palmas para a Maite. Olha que issue mais bonita do Brasil. Já explicando por que acontece isso, por que os métodos ainda usam camel case e não tem o snake case, por que a gente deveria fazer isso, né? Então, antes ele era assim, e a ideia é que a gente faça agora todos os métodos utilizando o snake case. Então, aqui tá tudo bem certinho, bonitinho. E aí, o Ronaldo, meu amigo querido. Opa, fiquei no lugar errado. Fiquei no lugar errado. Não quero ver o Ronaldo. O Ronaldo pegou essa issue lá durante a sprint na Python Brasil, e aí ele resolveu. E essa aqui foi mergeada, essa aqui já está mesclado. Então, a partir dessa mudança aqui do Ronaldo, a gente já teve novidades aí no repositório. Deixa eu ver se eu consigo achar a issue dele. Aqui. Então, aí ele veio aqui, ele fez a tarefinha e deu tudo certo. Aí contribuiu para o português, olha quanta coisa que ele adicionou, Jesus amado. E aí agora nosso português tem já o Snake Case, tá? Então, para mostrar para vocês tudo aquilo que eu tinha falado antes, né? Para quem ainda não tem muita familiaridade com projetos open source, deixa eu ver. Então, tá aparecendo minha tela aí, tá mudando, né? As coisas. Sim. Já pensou, eu tô aqui só olhando para nada. Então, esse aqui é o repositório em que o português mora, tá? Então, dentro de Delégua. Se você ainda não deu uma estrelinha, é aqui que dá a estrelinha, tá bom? E ele tá aqui dentro, certo? Aí, aqui vocês
sempre, né, dentro dos projetos open source, sempre vai ter esse arquivo que é o README. O README ele é voltado para a pessoa que vai utilizar ali, né? E como vocês serão pessoas contribuidoras, a gente sempre vai procurar pelo arquivo chamado contribute. Agora ele está aparecendo aqui embaixo, mas você pode procurar ele sempre nos arquivos. Então, porque cada projeto open source ele vai ter uma forma diferente, né? Muito parecido, mas cada um tem as suas regras, né? Pode ser que tenha algum passo diferente. Então, sempre é bom, antes de você olhar as issues daquele repositório, você sempre olha esse arquivo chamado contribute. Então, aqui em Delegua, ele aponta para um arquivo chamado contribuindo.md. Então, aqui ele vai falar todo passo a passo, o que é recomendado, como é que você faz a instalação, tá? Para poder rodar ali na sua máquina, né? Enfim, como é que você faz as contribuições. E aí você pode partir ali para as issues. As issues, elas são, traduzindo para o português bruto, são problemas. Então, as issues, elas colocam ali para a gente o que precisa ser feito, né? Dentro do mercado de trabalho, você provavelmente vai trabalhar ali com Gira, ou você vai ter um cardzinho que vai ter especificado o que você precisa fazer, mas no open source ela funciona como issue, tá? É uma descrição ali do que precisa ser feito. Existem vários tipos de issues. Se você prestar atenção, tem várias tags, né? Essas tagzinhas aqui, elas podem ajudar. Você pode procurar aqui pelas labels, ó. Você pode filtrar e ver qual label, qual que você acha que você pode ser melhor. Para quem nunca contribuiu, o indicado é sempre procurar por essa good first issue, quer dizer, uma boa primeira tarefa. Então, ó, se você filtra aqui, deixa eu ver se ele vai. Não vai. Filtrou. Ó, então ele vai filtrar, ele vai mostrar para mim só as que tem boa tarefa para fazer primeiro, para poder entender o projeto. Olha só quantas issues a Maite abriu. Elas estão bem descritas, tá bem legal. E aqui tá aquilo que eu falei para vocês. A gente tem o desafio, tá? O desafio na verdade, para você entender como funciona o português, como que você pode usar ele. E a partir do desafio também a gente consegue ter uma métrica melhor sobre feedback, né? Maite, pelo amor de Deus, eu fui fazer aqui esse desafio e não está funcionando isso, porque é uma linguagem em construção, né? Então, não está funcionando isso. Opa, para a gente é ótimo, porque daí a gente consegue saber como que a gente pode arrumar uma coisa que a gente não tinha noção antes, né? Então, o desafio também ajuda muito, tá? Então, ó, a issue, ela sempre vai vir bem descrita, bem bonitinha, vai explicar exatamente como é que ela vai estar feita. Olha que coisa mais linda de issue, dá até de chorar de emoção. Ai, que lindo. E aí aqui explica o que você tem que fazer, por onde você tem que fazer. O passo a passo é você veio, eu olhei aqui essa issue, eu olhei esse desafio, eu falei, maneiro, eu quero muito, vou querer fazer esse aqui, vou querer. Aí você vem e dá oi, quero fazer, né? Manda um comentário aqui. Provavelmente a Maite ou o Leonel vão te dar o assign e aí a sua fotinho vai ficar aqui. Isso quer dizer, se tiver uma fotinho da pessoa aqui, quer dizer que já tem uma pessoa trabalhando nessa tarefa, tá? Às vezes tem uma fotinho e a pessoa só falou oi e nunca mais voltou. Então, às vezes é bom perguntar 2 vezes. Deixa eu ver se tem um fotinho para mostrar para você. Tem que ir nas fechadas, aí são as abertas. Aqui, ó, aqui tem. Ó, por exemplo, aqui tem o Carlos. Ó, tá vendo? Tem o assign aqui e tem essa pessoinha fazendo. Provavelmente ele deu um oizinho aqui. Esse bora aqui ele colocou porque a gente tem um outro repositório que é o BR Utils, que ele tem um botzinho. Então todo mundo entendeu que todos tinham bot, mas esse aqui não tem. Mas pode ser um bora, pode ser um oi, posso fazer? E aí, bro, posso pegar essa? Essa tarefa é minha? É nóis. É isso aí. Então, você dá só precisa fazer esse comentário aqui, senão não aparece pra gente dar o assign, tá? E aí você pode estar fazendo a tarefa que outra pessoa já fez ou outra pessoa está fazendo. Enfim. Aí você fez lá, você baixou no seu computador, você fez as alterações que precisava fazer. Então, a gente tem a parte de desafio, e aí tem as implementações, né, que são feitas no código, daí você pode escolher qual que você gosta mais. As que são de português estão escritas português.
Então, você pode filtrar também. Mas aqui, ó, por exemplo, tem coisas muito legais que acontecem dentro de português. A gente tem essa issue aqui, que é uma issue que tem recompensa, tá? São US$ 15 para quem resolver, que o Leonel vai pagar diretamente por meio de GitHub Sponsor. GitHub Sponsor, ele pode ser ativado na sua conta pessoal. É bem fácil, bem simples. E é bem legal. Com US$ 15 você pode quase comprar um terreno aqui no Brasil. Tô brincando. Dá pra comprar um café. É, mas é algum tipo de incentivo para você também fazer isso. Tem de 15, tem de 10, enfim, tem várias coisas aqui. Tem de US$ 20 lá. Deve ser uma tarefa meio difícil, mas você É, pode olhar. US$ 6. o valor está de acordo com a dificuldade da issue, no caso, né? A complexidade dela, que ela tem. Outra coisa que eu acho importante a gente comentar é que não sei como é que é o nível do pessoal que está aqui participando, mas no caso, para programar uma linguagem de programação, eu, na faculdade ainda, eu não vi essa cadeira, mas eu sei, porque me contaram por aí, que você vai ver isso na cadeira de compiladores, né? Então, é um processo bem... é uma arquitetura de programação, de projeto bastante complexa, que demanda tempo, né? E o português da Légua também, eles seguem essa ideia essa estrutura que é vista geralmente em cadeiras de compiladores, né? Só que no caso nosso caso aqui são linguagens, não são compiladas, são linguagens interpretadas. Então ela não vai ter um interpretador, ela não vai ter um compilador, mas um interpretador também. Eu sei que estão fazendo compiladores também para a linguagem, em dois ou três projetos de compiladores. Aí tem que ver com os meninos como é que está sendo. Mas no caso de português, a gente também, como a Maria comentou, os projetos geralmente vão ter esse arquivo de contributem para guiar o pessoal como é que você pode contribuir. A contribuição de português, ela está em outro repositório, ele está linkado no contributem de Delégua, mas eu vou postar aqui para vocês também. Esse, no caso, seria o contributem do português que a gente fez por enquanto. Nesse contributem, que acontece? A gente está escrevendo, documentando por escrito mais como é que é organizado o código-fonte no QGLeg e onde é que você pode encontrar o português nesse código-fonte para você conseguir fazer a leitura, para você conseguir entender como é que ele funciona e assim você vai conseguir contribuir com as issues de implementação que foram criadas até agora. Assim como também pode identificar alguma coisa que você encontrou que não está ali e que você acha que é importante ter, você pode abrir a sua própria issue para contribuir com o projeto também. Detalhe também, essa parte de arquitetura de projetos, né, do código de português e de Légua, né, que estão juntos ali, a gente também, em breve, vai começar a lançar uma série de postagens no nosso blog, explicando o que é cada partezinha da arquitetura do projeto, como é que eu vou fazer uma linguagem interpretada. Então, eu vou falar um pouquinho, o geral, como é que ele está organizado, depois eu tenho uma postagem só sobre o lexador, o que é um lexador, como é que você identifica símbolos e tokens para poder processar o que a linguagem quer usar de funcionalidade, vai ter depois o valor sintático e, por final, o interpretador, que é quem executa a linguagem sendo programada. Então, tudo isso a gente está construindo ainda, e de pouquinho em pouquinho vamos conseguindo tornar mais acessível, né? Porque, por enquanto, esse conteúdo que explica toda a arquitetura de uma linguagem de programação, ele tá também, vou até puxar aqui o link, ele existe já no canal do YouTube da Dani Níquido. Já vou puxar aqui a playlist para vocês. Essa playlist, ela existe, ela vai explicar passo a passo como é que funciona a Lego, como é que ela é estruturada, só que são vídeos, às vezes, meio longos. Então, de repente, nem sempre as pessoas conseguem o tempo para acompanhar o vídeo e ter alguma coisa escrita, uma documentação, um tutorial, um blog, pode facilitar para depois a pessoa se aprofundar mais com o vídeo. Olha, o Pedro já mandou pra gente. Coisa linda, cara. A comunidade é muito linda. Só terminando essa passeio aqui no repositório, né? Como eu tinha dito para vocês também, então você veio aqui, escolheu, pediu o assign ali para aquela issue, aí você vai depois abrir o seu PR, ele vai aparecer aqui, alguém vai revisar esse PR e se der tudo certo, assim como aquele que eu mostrei para vocês do Ronaldo, ele vai ser mesclado, vai ser mergeado no português mais, mais próximo ali.
E aí, o lugar, né, onde a gente fala ali sobre as specs, né, que seriam as especificações, a gente trouxe para as discussions. Então, tá tudo dentro desse repositório aqui, você pode, né, ver. E aí, se você tem alguma dúvida sobre a especificação, então, por exemplo, aqui eu quero contribuir agora, qual que é o próximo passo, os argumentos nomeados, a Maite abriu aqui uma discussão também, as funções, declaração implícita de variáveis, né, que são características do Python que a gente está trazendo para o português, que o Delegua não tem, e aí a gente sempre vai falar aqui. Então, o português, ó, ele está nessa seção aqui, tá? Então, tem ideias para português, que vai ser essa lampadinha, e tem pergunta e resposta para português também. Se você tiver alguma dúvida, quiser abrir uma nova discussão, eu não entendi como isso funciona, vem aqui, abre uma nova discussão, bota um título, descreve bem, que com quanto mais contexto a gente tiver, vai ser mais fácil de poder ajudar também. Mas você pode vir e fazer uma pergunta direto aqui, que daí as pessoas responsáveis elas vão te responder, tá? Só para mostrar aqui para vocês onde fica tudo. Aí acho que também tem alguma coisa aqui na Wiki, né, Maite? Aqui na Wiki, ó, onde fica toda a documentação. Essa aí é de Delégua. Isso, aí essa aqui é de Delego, obrigada. Aí essa aqui tá de Delego, mas para entender também como é que funciona toda essa arquitetura, enfim, tem essa documentação, né? Mas aí aqui no Contributing você consegue entender melhor como que funciona para contribuir especificamente com o português. Como eles estão na mesma fonte, né? Acaba que acaba usando algumas coisas de Delego, então por isso que a gente tem essa divisão de documentação, tá? Eu acho que é isso, gente. A gente teve uma pergunta aqui, Maite, eu acho que essa você pode responder. Talvez o João também, se o João quiser mandar aí no chat, João. Qual está sendo o maior desafio para vocês durante essa criação? Não tinha visto a pergunta, mas a nível de código, para mim, é muito novidade, porque, como eu comentei, eu estou na graduação, mas eu faço um tecnólogo, né, que é análise de eventos e sistemas, e a gente não tem esse aprofundamento sobre linguagem de programação, como é que ela funciona. E aí eu estou aprendendo muita coisa agora, trabalhando junto com o Leonel e com o Lucas, né, pesquisando sobre toda essa parte. Agora, o que não diz respeito a código, eu tenho algumas dificuldades nessa habilidade. Então, assumindo um pouco esse papel de divulgar mais o português agora, de criar conteúdo para outras pessoas de forma mais acessível, né? É uma coisa que eu estou tendo que aprender a como fazer e tentar ser mais produtiva possível, mais amigável possível, né? Reunir comunidade é um trabalho bem, tem que ser bem assíduo, né? Então ele acaba sendo um pouco complicado, porque como é que você cativa as pessoas? Como é que você convence as pessoas a se interessarem pelo seu projeto, a virem atrás disso? Como eu falei, eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de sociabilidade, então para mim é bem difícil essa parte. A Lele acabou de mandar no chat aqui, se precisar de ajuda nisso, conta comigo, viu? Contaremos. Obrigada. Eu acho, a minha visão também, como eu não fico tanto com a parte técnica, né? Quem realmente está próximo ali do projeto é a Maite e o João Lucas. Mas olhando assim de fora, eu acho que é justamente essa parte de comunidade realmente, como ainda não tem uma comunidade formada, né? E a gente precisa desse feedback, por exemplo. Essas issues todas que a Maite abriu ali, que são de desafio, elas podem na primeira olhada, você pode pensar, ai, que coisa tola, isso aí, eu faço pé nas costas, isso é muito fácil, por que a Maite tá fazendo isso? Mas todas elas têm o lado de que, cara, a gente realmente precisa de alguém utilizando para a gente poder ter o feedback, sabe? Então, eu acho que talvez a maior dificuldade que a gente tenha é essa coisa de construir ali a comunidade, né? De entender também o que a gente pode construir juntos, mas de realmente receber esse feedback, tipo, não, isso aqui precisa melhorar. Algumas coisas a gente consegue ter noção, mas outras, como a gente não acaba, como a gente está utilizando mais como pessoa desenvolvedora, a gente não tem tanto esse lado do usuário, né? Então, tudo isso acho que tá dentro dessa caixinha que a Maite falou também, mas é algo que faz parte, né, também, que a gente está começando, é uma ideia nova.
que surgiu fonte votos da nossa cabeça. Mas é bem legal todo esse processo. E eu acredito, assim, falando pelos dois, né, que tem sido um aprendizado muito grande dentro de um repositório open source, né, e, enfim, é bem legal esse processo todo, e trazer isso, vocês junto com a gente também tem sido muito mais legal, porque daí antes era a gente falando com a parede, né, então, a comunidade falando, não, acho que pode ser isso, pode ser aquilo, entrar lá na discussion, nossa, alguém abre alguém pega um PR, assim, é festa, tá? A gente joga confete pra cima e fala, assim, nessas deles aqui. É super legal. E acaba que deixa o trabalho muito mais maneiro, né? Porque a gente está construindo com a comunidade para depois entregar esse trabalho também para a comunidade, né? Para as pessoas que realmente precisam, né? Então, é mais ou menos isso. Mais alguma pergunta, gente? Nossa, um de cada vez. Por favor, não briguem. Eu só queria adicionar mais uma coisa que a Maria comentou, né? As listas de desafios, não, elas têm esse propósito de que as pessoas aprendam a usar a linguagem que elas testem, a linguagem que reportem, mas também tem outro ponto, que a linguagem, ela precisa de aderência das pessoas. Então, quanto mais pessoas programarem com português, ou até mesmo com Delégua, como a Maria comentou mais cedo, todo esse ecossistema, ele se pretende para uso comercial, para que as pessoas consigam produzir produtos programando em português. E isso é bastante importante. Então, quanto mais as pessoas usarem as linguagens, publicarem repositórios com as linguagens no GitHub, então a gente consegue mais visibilidade, consegue mais aderência. Eu acho que tinha algumas questões de licença também, que fica mais fácil para conseguir para a linguagem, né? Em vez de ter que ter todo um trâmite de poder instalar a linguagem por um jeito para conseguir acessar, para liberar a autorização, porque às vezes a máquina ela reclama. Eu, quando fui instalar com o Node, eu estava com um problema que a máquina ela precisava de uma certificação que uma linguagem não tinha. Então, se eu conseguir, por exemplo, se a gente conseguir aderência das pessoas, fica mais fácil de conseguir essa licença da linguagem também. Ajuda a contribuir, e quanto mais pessoas usarem, aos pouquinhos, daqui a pouco a gente alcança esse objetivo de ser comercial. Além do que, está tudo sendo construído, precisa testar, então a gente precisa também que as pessoas nos reportem todos esses erros, esses problemas que encontrarem, para deixar as linguagens prontas no mercado, para as pessoas conseguirem fazer, como a Maria comentou, conseguir fazer dinheiro em português programando. Oi, Lê, pode falar. Oi, gente, eu só queria fazer um comentário rapidinho. Eu já me sinto muito da cumbuca aqui, obrigada. Bom, conheço Camila de outros carnavais, admiro ela super. Agora conheço a Maria também, a gente já vai virar best friend, vou virar amiga de todo mundo aqui, vocês que lutem. Mas queria pontuar que tem vários jeitos de ajudar. Eu sei que às vezes olhando assim assusta um pouco, tipo, nossa, eu nunca contribuí com um projeto open source, não sei nem o que significa isso no português e tudo mais. Mas é muito importante que a gente entenda que tem formas diferentes de divulgar. Exemplo, a Maite comentou, né, sobre criar conteúdo acessível. Então, às vezes você está ali aprendendo, fazendo o fork, né, que é basicamente pegar lá o repositório, colocar dentro do seu próprio GitHub, e depois trazer isso para sua máquina, e aí você fala assim, nossa, eu tô com uma dificuldade aqui. E aí você anota isso, e depois você pode levar isso para as pessoas, porque aí você vai mapear um problema e mostrar para elas como elas podem tirar isso do caminho, né? Como se fosse uma pedra ali, a gente estivesse desviando. Então, isso ajuda muito também. Não só, tipo, ai, nossa, mas eu não estou contribuindo, não estou lá na matéria dos compiladores da faculdade, ainda não passei por isso. Tá tudo bem, tá? Tem como a gente contribuir com documentação, com divulgação. Então, assim, sabe, às vezes estão ali programando, marcar a Cumbuca no Instagram, sabe? Esse tipo de coisa, assim, ajuda bastante o projeto. E eu acho que o sonho grande também, eu falando aqui, né, por elas, nem sei, mas acho que um sonho grande é ver isso sendo utilizado, não só comercialmente em empresas e tudo mais, mas nas instituições de ensino, sabe? Porque a linguagem é uma coisa que afasta muitas pessoas. Programação, ela deveria ser inclusiva, mas infelizmente ela não é. E tem muito essa questão do inglês, as pessoas entenderem o que realmente significa. Então, saibam que isso aqui é parte de uma revolução, assim, gigante, e eu estou muito emocionada, muito agradecida. Obrigada. Olha, que lindo, tá contratada.
Mas é justamente isso, cara, perfeita, maravilhosa, arrasou, é isso mesmo, Lê. E às vezes, eu sei que hoje eu acabei focando muito em mostrar, né, como é que funciona, como é que funciona por dentro, que às vezes parece que é o sei lá, o dragão branco de olhos azuis, que é muito difícil, mas para a gente contribuir, pode ser muitas coisas, tá? Não pense só em contribuição dentro do projeto open source, pegar aquela issue e fazer aquilo ali. Às vezes a contribuição para a gente melhor que existe é a pessoa falar, pô, eu tenho uma ideia aqui, talvez a gente poderia fazer isso, não precisa saber como implementar, enfim, mas pode mandar lá no grupo do WhatsApp, a gente ter esse movimento, e às vezes uma sugestão é contribuição, às vezes apontar um erro ali, né, como a Maite falou, é uma contribuição, enfim, compartilhar, como a Lele falou, é uma contribuição, então, tudo que a gente está fazendo aqui é justamente para que outras pessoas se beneficiem e que possam, enfim, ser felizes dentro da programação também. Fala, Pedro, pode falar. Cara, eu tava pensando aqui, né, sobre a ideia do português, que, pelo próprio nome, né, é uma tradução do Python, né? E aí, como eu tô mexendo bastante com Python ultimamente, talvez o que seria interessante, que daí eu vou começar a fazer, né, não sei se seria legal a gente divulgar, cara, pega um monte de programador Python, bota para fazer assim, aqueles códigos, tá, então, a gente vai ter uma lista, vai ter que percorrer essa lista, então vamos tentar fazer o que a gente sabe fazer em Python, no português, porque daí a gente faz meio que essa comparação e vê, tá, o que que tá rodando no Python bonitinho e o que que não tá no português. Uhum. E aí abrindo essas coisas. Isso eu acho que eu vou começar a fazer para Estou achando muito maneiro como é que tá funcionando o português. Não sabia que era baseado no TypeScript. E dois, cara, é isso. Ao mesmo tempo tu tá mexendo, quem tá aprendendo Python, tá mexendo com Python, isso, tu tá também meio que reforçando isso com a comparação. Exatamente. Eu acho que a Maitê, ela fez esse parte desse trabalho, né? Ela abriu bastante, algumas das issues ali são justamente dessa, que ela acabou fazendo essa comparação, sabe? De tipo, o que tem em Python que a gente pode trazer para português. Então, tem algumas issues ali. Mas se tiver alguma comparação que tu fez e tu achou, não, acho que poderia ter isso aqui. Talvez o caminho seria ir ali para as discussions, né? Ver se já tem alguém pensando sobre isso também. E aí, depois abrir issue, e daí a gente conversando com isso. Mas é muito bom, é exatamente isso que a gente precisa, de pessoas olhando ali para o português também com o mesmo carinho que a gente vai ter, né? Mas pensando em como que a gente pode aproximar ao máximo, né? Ou então, tipo, se for algo muito complexo para uma pessoa iniciante entender quando ela for usar o português, talvez a gente não faça essa escolha, mas a gente sempre pensar nas pessoas que estão iniciando ali, porque depois, claro, o passo, né, seria ir para o Python mesmo, e aí fazer essa troca de palavras mesmo, né, trocar ali a palavra, ok, é pare, enfim, vai para break, então a pessoa vai conseguir associar muito mais fácil, né, depois que ela aprendeu. Mas é justamente essa a ideia. A Ju mandou aqui uma mensagem falando: eu nunca cheguei perto de algum processo desse tipo, que eu saiba. Então pareceu um bicho de 9 cabeças quando vocês mostraram. É verdade, Ju. Realmente parece, mas também é aquela coisa. Às vezes não é tão difícil quanto parece, entendeu? Você está falando, meu Deus, tipo a Maite ela adora fazer isso, ela adora falar que, não, é muito difícil, não sei o quê, mas ela está amassando. Então, ela está, claro, ela está há um bom tempo já junto com o projeto, já entendeu, já assistiu 500 milhões de vídeos para entender como é que funciona a arquitetura e tudo mais, mas é totalmente aprendível, tá? Então, não se preocupem quanto a isso. E reforço aqui também, se precisar de alguma ajuda, se precisar, Jesus, não estou entendendo. Maitê, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, manda mensagem pro João também, pode mandar lá no grupo, que a gente está justamente aqui para isso, para tentar ver como a gente pode facilitar esse passo a passo ali, né? Mas como que a gente pode também ficar mais próximo das pessoas e para que todas as pessoas também possam contribuir da forma que acharem melhor, né? Então, a ideia é justamente essa. Eu acho que hoje, para os próximos passos. Nossa, agora tem várias mensagens.
A gente pode pensar num guia de maneiras de contribuição. Adorei, Lê. A gente tá justamente nessa tarefa. Eu acho que a Maitê estava falando com a Tati, eu não sei até em que ponto que elas estavam. Queremos lives, adorei. Tá, e vou fazer isso também, comparando, já que está reiniciando em Python, é muito bom também. E ainda ajuda a praticar inglês. Sim, só vantagens. Somos todos aprendizes e massa, massa, gente. É isso, acho que todas as pessoas estão ali no grupo do WhatsApp também, né? Eu acho que de próximos passos a gente pode colocar, então, um guia de contribuição mais claro, né? Tem mais alguma tarefa outra que a gente precisa fazer? Alguém lembra? Foi comentado sobre comparar mais o Python com o português, né? Isso é uma coisa que eu queria só comentar. Um pouco de criar as listas de desafios foi justamente por isso, porque na Python, pro evento da Python Brasil, eu imaginei que pessoas especialistas em Python estariam lá ou até aprendizes, em todos os níveis, né? Então, pessoas que já têm conhecimento da linguagem podiam testar a linguagem com aqueles desafios. Claro, muitos desafios ali são. Eu usei muito o LetCode, né, para embasar neles, aí eu peguei o que era possível, que eu vi que era possível em Python e em português, com o que eu sei que a linguagem tem de recurso até agora. Então, os desafios foram propostos um pouco também para isso, para as pessoas que conhecem Python realizarem ele e veem que é possível com a linguagem e, de repente, ali surge uma proposta, uma sugestão, uma ideia do que implementar. É um pouco isso também. Legal. Ó, já colocaram aqui um live coding. Eu acho que eu tenho a pessoa certa para fazer essa tarefa, Bug. Se você quiser, ó, eu vou até botar seu nomezinho aqui. Porque eu acho que ajuda também a facilita, né? A compreensão ali, nem que sejam vídeos curtos, né? A gente não tem muito essa prática de fazer vídeos, a gente quer fazer mais vídeos aqui na Cumbuca, mas vou deixar que quem é mestra nisso, né, mestra? Mais alguma coisa, gente? Tem guia de contribuição mais claro, as comparações com Python, Alguém falou em fazer live live coaching. em português? Oi? Alguém falou em fazer live programa em português? Alguém tinha comentado de fazer as lives em português. Programa em Sim, português. é o live coding. Perdão, eu tô já talvez. Não, eu pensei que eu tinha Eu fiz, Anitta, eu fiz que eu travei. Eu só não ouvi mesmo. Mas live coding. Tá aqui, gente. A Então, gente pode pensar, desculpa, pode falar. num material, tô dando ideias, tá? Mas eu prometo que eu vou contribuir. Adoro ideia. Nessa ideia que o Pedro falou de comparar o Python com o português, levar isso para uma documentação. Tipo, como se a pessoa estivesse indo para um tutorial igual tem no do Django Girl, sabe? Sei. Eu acho que fica massa. Legal, adorei. Cara, nessa toada eu tava pensando, né, sobre o tipo da documentação, que a do Python eu acho um pouco pesada para entrar. Isso vem dela mesmo. Talvez alguma coisa mais tranquila seria interessante. E aí, pensando, quando falou ali do Live Encode, eu acho perfeito, porque tem um canal que eu acompanho que é basicamente explicando visualmente. E pega o Python e destrincha, tipo, cada coisinha. Aquilo ali eu acho perfeito para a gente conseguir introduzir, e se conseguir fazer isso para o português, eu acho que vai ser muito bom. Meio que a documentação traduzida para vídeo, para tipo, ó, Sim. é assim que a gente faz, é assim que acontecem as coisas, enfim. Massa, massa. Já coloquei aqui todas as considerações. Eu acho que é isso. Só esperar então a Bugs pegar o note dela novo. Mas é isso, gente. Eu vou mandar aqui para vocês, então, os próximos passos, tá? Que eu acho que eu vou mandar também no nosso grupo do WhatsApp ali, para a gente ter sempre esse acompanhamento, né? Para toda reunião a gente ter alguma coisinha. E é isso. Muito, muito obrigada, gente, por se juntarem aqui, a gente nessa ideia um pouco maluca, um pouco megalomaníaca, sim. Mas ela é muito boa. E por todas as contribuições, né? Que, como eu falei, não são só as contribuições de código, mas só o fato de vocês estarem aqui hoje numa quarta live, 7 horas da noite, falando sobre o português, para a gente já é muito. E muito, muito, muito obrigada por todo o apoio. E é isso. Um beijo.
boa quarta. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar ali pra gente no grupo. Fiquem à vontade. Não existe pergunta burra e bora escrever essa linguagem de programação aí para que mais pessoas possam se beneficiar, gente. Um beijo, muito obrigada. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, gente. Obrigada, João. Obrigada, Maitê. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Prazer conhecer todos vocês. Prazer. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau, povo.